tem vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians, eu não descarto vantagem. É lógico. Eu acho que você tem que aproveitar a vantagem do Flamengo. É larga? Não, é boa, só. Boa vantagem. Só, boa. Há quantos anos que o Corinthians não derrota o Flamengo por mais de um gol de diferença? Lirra, vou te... Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Olha, o Pascoal acabou de soltar uma bomba que vai deixar você de queixo caído. Para um pouquinho aí, segura suas ondas, porque você vai sair desse vídeo aqui surpreso com a notícia bomba no Flamengo. E outra coisa, rubro-negro, antes de mais nada, eu quero te desejar um ótimo final de semana, um feriadão abençoado aí, ó. Com muito amor no coração e Flamengo no peito, porque nós temos essa coisa em comum de torcer pro Flamengo. Vai aqui embaixo, mete o dedo no like, tem novidade, uma coisa absurda que você vai ficar de queixo caído que tá rolando nos bastidores do Flamengo, tá? Eu só acreditei porque eu tô vendo e a notícia é de fonte jornalística, fonte confiável. Então cola aqui comigo. Mas me fala uma coisa, meu camarada, tem duas questões envolvendo o Flamengo, duas questões que são importantes e que está causando polêmica. Uma é se o Flamengo renova com o Gabigol ou não, isso já virou politicagem. A segunda é a questão do Hugo. O Flamengo vende o Hugo pro Corinthians ou não vende, tá? Então, comenta aqui uma das duas, pelo menos, o que você acha de uma ou outra, qual é a mais importante, comenta e bora pro vídeo. Mete o dedo no like aí também. Uma carta ao Flamengo dizendo que vai exercer o poder, a possibilidade de compra do Hugo Souza, que está emprestado ainda pelo Flamengo. E, na verdade, é um negócio muito vantajoso mesmo para o Corinthians, muito bom. São 4 parcelas de 200 mil euros. Números que para o futebol de hoje são bem baixos, bem acessíveis, mesmo para o Corinthians vivendo um momento economicamente periclitante. O pagamento tem que acontecer antes do jogo do domingo da semana que vem. Do contrário, o Corinthians tem que pagar mais 500 mil reais para utilizar-se desse jogador. Só, por favor, Plias, pelo que se eu não me engano, são 800 mil por 50%, né? Eu acho que não é a totalidade, 50%. Isso. Mas mesmo assim, né? Não. Baratinho. Barato. Sim, mas aí tem um complicador, né? Porque o Corinthians está devendo o Mateuzinho. Não pagou o Mateuzinho. Já quer arrumar problema. Eu tava, poxa. E o Flamengo agora quer receber os dois. Eu sou o Flamengo. A verdade, nação, é o seguinte, vou explicar rapidinho, mas eles vão continuar aqui, é que é o seguinte, camarada. O Corinthians quer comprar, não pagou o Mateuzinho, como você ouviu eles falar, e tem um outro detalhe aí. Aí o Flamengo pode vender parcelado ou não, se o Flamengo quiser. E o Corinthians não tem grana, pelo visto, para comprar à vista. Aí o que ocorre? O Corinthians tem que apresentar uma garantia bancária e o Flamengo aceitar essa garantia bancária. Ocorre que o Flamengo apresentou um recurso, um dinheiro que tem para receber de uma empresa, mas é a mesma empresa que o Corinthians tinha apresentado quando comprou o Mateuzinho. Só que o Corinthians não pagou o Mateuzinho. Então, assim, é muita cara de pau achar que nós não somos idiotas, né? O dinheiro que é do Flamengo é nosso, meu camarada. É nós que colocamos lá. Compra camisa cara, ingresso, porque a gente ama o Flamengo. Eles não vão desperdiçar dinheiro assim, não. Vocês têm que pagar. Mal pagador e quer ter crédito ainda. Não dá, né, gente? Vamos seguir aqui. Também quero receber os dois. Claro. Eu não sei como é que juridicamente funcionaria. Eu também quero receber os dois. Para escalá-lo na semana que vem. Na escalá-lo na semana que vem. Você fala, Pascoal, que para comprar o Hugo teria que também que acertar o Mateuzinho? Não. Então, isso é o que o Flamengo está falando. Tá. O Flamengo quer receber os dois. E o Corinthians teve um bloqueio do Carlos Leite. Carlos Leite. Agora 34 milhões. 34 milhões e mais 3 milhões e 100 que é a parte do processo, né? Que tem que pagar para o advogado a banca de advogado que ganhou a causa. Então, assim, o Hugo é uma grande contratação. É um grande nome, surpreendeu mesmo, se transformou realmente num personagem do Corinthians e não tem como o Corinthians não contratar. Sim. Não tem como não contratar, né? Certo? Assim, são coisas que correm paralelamente, mas que todas acabam desembocando no mesmo lugar. É o caso da empresa que patrocina o Corinthians, que agora tem uma liminar para poder continuar funcionando. Estampar a marca na camisa do Corinthians. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o caso do Mateuzinho, que também é junto ao Flamengo, e o caso do Hugo, que também é junto ao Flamengo. Se o Corinthians exercer
e não pagar, e pagar o que deve ao Flamengo, no caso do Hugo, não precisa pagar os 500 mil. Porque o Corinthians já pagou 2.500, duas prestações de 500. 500 para jogar no Brasileiro e 500 para jogar na Copa do Brasil. E a segunda vez foi um vacilo. Não, foi um equívoco de data, né? Equívoco de data. Equívoco de leve. Imagina, em qualquer empresa o cara se equivoca e você tem um prejuízo de 500 mil reais. E agora, entendo que esse é um dos grandes nomes da temporada do Corinthians. Então, até vamos colocar uma tela. O Fabrício, que é uma autoridade para falar de reforços corintianos, vai colocar uma tela dos principais reforços do Corinthians nessa temporada. Além do Hugo Souza, Rodrigo... Descarto vantagem. Como o Flamengo tem vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians, eu não descarto vantagem. É lógico. Eu acho que você tem que aproveitar a vantagem do Flamengo. É larga? Não. É boa. Só. Boa vantagem. Só. Boa. Há quantos anos que o Corinthians não derrota o Flamengo por mais de um gol de diferença? Lirra, vou te... Dá para lembrar, né? Ó, exame... recordando uma memória. Como acabou o jogo contra o Internacional? Mas é um jogo em aberto esse. Como foi? Os caras arrasados. Os caras acabaram, todo mundo colocando a mão na cabeça. Joga contra o Atlético. Toma uma piaba dentro de casa para jogar contra o Flamengo, vai... Aí concordamos. Agora é o seguinte, Zé. Zé Pascoal, Fábio, esse papo parece raso, parece bobo, mas é bom. Jogo valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Jogo super importante. Concordo que o do Atlético é mais importante pela questão da sobrevivência, mas super importante. E aí, na data FIFA, você tem aquela folguinha. E aí, uma das pessoas ali envolvidas nesse passeio de barco publica uma foto em que você, enquanto auxiliar técnico do Corinthians, olha lá o Emiliano, de 2 representantes do Flamengo neste encontro de daqui a 10 dias. O goleiro Rossi e o meio-campista Alcaraz. E aí o Vegete tem o Verrete ali. O Vegete não está ali? E o chapeuzinho ali. Normal, Pascoal? Gente, a gente tem que pensar da seguinte forma. Isso aí é a comunidade argentina. E a proximidade, como se fosse... O Flamengo tem a vantagem. O Flamengo já sai de 1-0. Então não tem outra solução também se não for para cima. Vamos lá. Para você jogaria... 3 atacantes. O Yuri... 3 atacantes. O Yuri, o Romero. E aí, eu queria saber do Tadeu. Um futuro enorme no Corinthians, só não sei se o Corinthians vai conseguir comprar. Estou esperando uma notícia de quem comprou. Porque o Flamengo, como não recebeu o dinheiro do Mateuzinho no começo do ano, nas parcelas, está exigindo, ao invés de 4 parcelas, que o Flamengo pague à vista. O Corinthians pague à vista. Desculpa, que o Corinthians pague à vista, porque ele não confia no fiador, que o fiador do Mateuzinho não funcionou. Mas o valor é baixo, né, Mauro? O Mauro trabalhou muito tempo com números. Sim. São 4 parcelas de 200 mil euros. Sim. E aí dá 800 mil euros. Semestrais, né? Isso aqui. Sim. Agora estamos falando que é o cash ali. Não é porque como houve atraso no Mateuzinho e havia um fiador, né? Esse fiador é danado, hein? E o fiador não honrou e também, enfim, mas atrasou o Mateuzinho. O Flamengo agora está meio reticente. E não sei, pelo que o Flamengo já se pronunciou, pode ser que o contrato permita isso sim, não. Eu quero à vista agora, senão não libero. Porque se está no contrato que é 4 vezes, é normal, você tem que chegar e pagar as 4. Mas, enfim, acho que de um jeito ou de outro... Eu também acho que vai ser resolvido. Ele vai ser resolvido e vai comprar. E aí não vai sair só nesse preço, porque o Corinthians já pagou um pouquinho quando pegou e já gastou 500 mil num jogo, 500 no outro, já tem 1 milhão e já tinha dado uma entrada de 1 milhão. A coisa vai ficar uns 7 milhões, mais ou menos, aí, mas que vale, né? Que vale. Aí você vai me perguntar... é barato? O Carlos Miguel também foi vendido muito barato. Meio elas por elas, 4 milhões e meio, como 4 milhões e meio. Por quê? Porque E aí eu acho que pesou também isso na hora de fechar com o Hugo e o Flamengo não teve como valorizá-lo mais. O que o empresário falou sobre o Carlos Miguel. Pô, mas ele vai ficar na reserva do Cássio, esse cara não vai aparecer, como é que eu vou um dia conseguir vendê-lo? Etc. Aí, resultado, botaram uma multa baixa. E eu acho que isso aconteceu. Será que eles se arrependeram, Mauro? Os dois, tanto o Flamengo como o Corinthians. Você acha? Que o Hugo também ia ser reserva no Flamengo, você sabe. Ele saiu, o problema, foi lá pra fora, voltou. Hein?
Você acha que não ia ficar ali? Porque ele podia ser testado. Você está dizendo que o Hugo é melhor que o Rossi, é isso? Não, tô dizendo que... Não, você disse isso. Mas a condição você disse isso. dele... Flamengo... Você disse isso, agora assume. Você opinou, agora você disse isso. Lamentavelmente, há uma tendência de Vitor Você Vini disse isso, ninguém aqui falou sim ou se não. O sensacionalismo. Distorção dos O que eu fatos. falei é que o Matheus não foi escalado na revezamento, goleiro de Copas, tal. O Hugo podia jogar. E aí poderia disputar com o Rossi. Mas o Flamengo, quando fez esse contrato aí, não sabia se o Tite ia fazer esse tipo de revezamento ou se o Hugo ia passar o ano inteiro na reserva, como se imaginava que o Carlos Miguel, com todo aquele potencial, o Corinthians nem ia descobrir esse potencial, porque ele ficaria o tempo todo na reserva do Cássio. Aí as coisas acontecem, o Cássio sai. Aí, entendeu? Então, por isso que ficou Mas na nesse relação preço. custo-benefício tá baixo para um goleiro, hein? Para os dois, pro Carlos Miguel também e pro Hugo que tá chegando. Não, mas estou dizendo relação custo-benefício que eu digo de baixo valor para um goleiro que veio e resolveu tua parada ali, né? Assim, independentemente de qual for o melhor, eu concordo muito quando o Bubu avalia sobre o potencial. Eu acho que o Hugo é um goleiro de potencial enorme. A temporada dele é enorme, tem defesas espetaculares, classificações da equipe nos pênaltis. As classificações dos pênaltis fizeram o time andar nas Copas. Quando o time anda nas Copas, isso sustenta emocionalmente a equipe para o Campeonato Brasileiro, porque se estivesse jogando só o brasileiro e não conseguindo os resultados, a situação estaria muito mais tensa do que está. A gente olha o desempenho do Corinthians nas Copas e vê um time capaz de competir contra quase qualquer equipe hoje em dia no futebol brasileiro, no nível respeitável. Então, assim, é óbvio que o Corinthians vai dar um jeito de contratar. Não, vai. Já é. Nem que gaste 5 milhões à vista, enfim, se não chegar nisso, vai pagar. Você falou de negócio das Copas, né? Ele já passa pro corintiano aquela tranquilidade, vai decidir nos pênaltis, então a gente vai ganhar. Não, e o Corinthians, entre aspas, Mauro, não é que tá vivo, mas tá com chance na Copa do Brasil muito por causa dele. Sim, claro. A situação que ele teve no Maracanã. O que já paga a contratação, você olha o gol. Agora, ele não tem ido bem no lance do gol do Alexandre, né? Mas outras defesas garantiram 1-0. O cara faz bem 50 lances. Sabe? Aí o cara erra ou não foi tão bem assim. O Bubu já vai pra cima do cara. Essa característica minha é muito forte, o contraponto. Por isso que me colocam no F90 e nessa posição aqui. É o contraponto, entendeu? Mas ele já se pagou mesmo. Mas ele já se pagou mesmo com as defesas de pênalti. Com o avanço do Corinthians vai entrar o dinheiro porque ele fez as defesas. Já se pagou. Vocês acham que ele é o reforço que mais entregou nessa última janela do Corinthians? Sim. Pensei em todos rapidamente, pensei no Garro, que não é a última janela, mas do ano inteiro, acho que talvez seja o Thales Macho foi muito bem, mas ele teve lesão, né? Teve a boa fase interrompida por conta de contusão. O Hugo Souza. Não quer dizer que ele terminará assim, né? Flamengo, hein? Tá usando a data FIFA para se preparar pro clássico, o clássico contra o Fluminense. Alô, Cris! Tá com medo, né, Cris? Olha, tá com medo não, Quem falou pra você que ele tá com medo? Ô, Cris, você tá com medo, Cris? Olha, eu falei pra você que ele não tava? Eu conheço o Cris. E se tiver também, Cris, diz que não tá. O que se acha? Tá? Olha o DJ Careca todo animadinho, aí. Tá vendo, Alex? Tá aproveitando o momento para trazer o grupo do Felipe e do Luiz, um momento para trazer ainda mais diversão e disputa no elenco do Flamengo. Rodolfo. O trabalho segue intenso sob o comando de Felipe Luiz. O treinador quer aproveitar cada momento dessa data FIFA com um grupo para aperfeiçoar ainda mais um elenco com muitas promessas. Mas as atividades também têm um clima leve e descontraído. E que ainda leva a disputa entre os atletas. E quem será que foi o melhor, Davi Luiz ou Gabigol? A competição foi de velocidade e consistia em cada atleta pegar um cone que estava sobre uma estaca de treino e correr até a marcação, sempre um para cada lado. E teve o camisa 99 empolgado após vencer o zagueiro. Já Alan levou a melhor em cima de Bruno Henrique e Ayrton Lucas vencendo Wesley. O novo técnico do Flamengo parece mesmo divertir e motivar o grupo. A equipe ainda tem mais um treino nesta sexta e no sábado e folga no domingo antes de entrar na semana com o clássico e decisão pela Copa do Brasil. O reencontro com o tricolor agora como treinador do rubro-negro já gera grandes expectativas para o torcedor que quer terminar a temporada na mesma alegria que o treino do Fla.
Muito bem, o clima tá mais leve, né, o Vene? Leve a palavra? Sim, tá mais leve. Eu acho que, inclusive, até informação. Estão falando lá nos bastidores do Flamengo, me relataram ontem, que até o Gabigol, assim, tá totalmente diferente. Mais leve, inclusive utilizaram essa palavra, mais leve. E é normal, assim, nada contra o Tite. Eu acho que é uma mudança de trabalho. Eu não tô falando com a tua fonte, não, tá? Eu juro. Não. Mas assim, se a gente for parar e analisar, não é nenhum segredo para ninguém que isso poderia acontecer, né? Ainda mais se tratando de Gabigol. Para e pensa, você é um funcionário, você trabalha numa respectiva empresa. E você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara, vocês não têm uma boa relação. Inclusive, a gente não pode normalizar. Se o Tite não gosta muito do Gabigol, o Gabigol deu motivos para isso, porque o que ele fez... Gente, precisa ser criticado. O Gabigol simplesmente pegou o microfone, em cima de um trio elétrico, ele xingou o Tite. Querendo ou não, ele xingou o Tite. Eu tinha esquecido disso, velho. Ele xingou o Tite. E assim, o tempo passou e depois eles vieram trabalhar juntos. Mas enfim, agora o Tite saiu, agora é o Felipe Luiz que está fazendo um bom trabalho, ou pelo menos iniciou esse bom trabalho à frente do Flamengo. Ele agora está tendo... tudo. Parou. Boa tarde. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Não tinha horário político. Ah, entendi. Avisam na segunda que ia ter, na terça, aí eu procuro no Google. Horário político, ao motorista, horário político. Avisa que não é ainda negócio de política. Mas olha hoje. só, eu quero um desconto, tá? IDR! Alex, por favor, minha camisa que ele não viu. Eu vou ser padrinho de casamento amanhã. Minha manhã foi uma loucura, entendeu? Pedro Certezas, te amo muito, tá? Tua manhã foi uma loucura? Minha manhã foi uma loucura. Quem te salvou? Fala pra mim. Essa aqui é a Telefogo. Incendeia aqui, ó. a torcida da Cara, seleção. deu um show. Um show. Eu tava nojenta. Tem gente que briga com a imagem, velho. O que a Fernanda fez aqui é um show. Telefogo. Eu estou insuportável. Pode continuar a falar do Flamengo aí que você estava falando. Eu até perdi minha linha de raciocínio. Deixar aqui. Mas provavelmente eu estava elogiando o Felipe Luiz, dizendo que ele está tendo um tempo muito importante para ele poder passar as suas ideias para os jogadores do Flamengo. Mas é óbvio que nem tudo é perfeito. Ele não está tendo os principais jogadores à sua disposição. E isso, querendo ou não, afeta o trabalho dele. Mas eu acho que, independentemente disso, esse tempo está sendo importante para ele também recuperar alguns jogadores em relação à parte física. Porque o estilo de jogo dele requer muito a parte física. É um jogo muito intenso, sempre indo ao ataque, ao ataque, ao ataque. E a gente sabe que o elenco do Flamengo não tem a melhor preparação física. A gente está vendo aí os resultados, questão de lesão muscular, mas eu acho que é um tempo extremamente importante e eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai conseguir passar as ideias dele para os jogadores do Flamengo. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Que achou que tinha horário político agora. E não... Mas vem cá, segunda tem, Alex, ou não tem? Essa é a pergunta. Segunda tem? O Alex vai apurar. Aí, o Alex vai apurar. É porque com horário político a gente entra 1h10. Sem horário a gente entra 1 hora. Aí você de casa faz o quê? Pra garantir, chega 1 hora. Tá? Pra garantir mesmo, chega 11h30. Aí fica com a Isabelle e depois fica com a gente, entendeu? Ô, Lucas Pedrosa, a gente tá falando aqui do clima do Flamengo. Mostramos o Super VT da Ocilene Brito aí em relação a essa brincadeira, essa coisa lúdica, né, no treinamento do Flamengo. E a gente sabe que é um grupo que já tá há muito tempo junto. Tem uma peça ou outra que chegou e tudo mais, mas tem aquela raiz rubro-negra, que já tá há um tempo, né? E um personagem grande é o Gabigol. E o clima tava mais pesado, né? Não é porque o Tite é pesado, é porque não deu match. O Flamengo com o Tite. O clima é leve, é mais fácil para todo mundo trabalhar. O Vini até trouxe essa questão, pô, você trabalhar com um chefe que você não se dá bem, é mais difícil. Dá para trabalhar? Dá. Mas é bem mais gostoso quando você trabalha, por exemplo, com o Big Boys. Perfeito. Perfeito. Que é um baita de um chefe. É isso. Viu, com Pedrosa? o Paquito, com a Nath, com a Fernanda, com o Vene, com a Alcilene. É Tudo bom. fica melhor. O clima fica legal. Eu acho que essa atividade recreativa, inclusive, é algo utilizado nos maiores clubes do mundo, tá? O Guardiola, por exemplo, faz isso. Outros treinadores também de alto calibre fazem isso. Por quê? O jogador de futebol ele já vive uma pressão imensa 24 horas, Fernanda. Só dele ser um atleta de alto nível, só dele ser um atleta de um clube de Série A e de um clube como o Flamengo, ele já tem um nível de tensão muito alto que ele precisa cada vez mais relaxar, descontrair.
Fora a questão da própria rotina, né? Que o cara praticamente não tem folga, não tem um tempo de fato de descanso. Então eu acho que qualquer atividade para descontrair um pouco faz sentido. É legal também porque o atleta vai jogar um pouco mais solto. Futebol é divertimento também, é importante. Verdade. Eu sempre ouço isso de vários técnicos que falam, cara, não adianta a gente ter um time bem treinado, um time tecnicamente muito bom, se os caras não desfrutam. Desfrutar é importante dentro do futebol. Então eu acho que o Felipe Luiz faz essa atividade justamente para isso, para unir também um pouco o grupo. O Gabigol, querendo ou não, ele sempre vai ser um líder do Flamengo enquanto ele estiver lá. Então se ele tá bem, o clima também melhora. Eu vou falar da lesão do Pedro agora, mas eu quero que você amanhã volte Chaves, você sabe, né? Sim, sim. Aqui na tela do SBT. Sim. Ai, já vou bater palma, eu sou apaixonada pelo Chaves. Mas de vez em quando aparece o seu Madruga no SBT. Tem o seu Madruga? Mas eu quero quando saber... o Corinthians joga. Então, é isso que eu quero saber. Você fala sim ou não, depois você dá a informação. Vamos lá. O seu Madruga pagou o aluguel pro seu Barriga? 14 meses atrasado, tava? Pagou a utilização... Daqui a pouco fala. De um dia. É o Hugo, Corinthians e Flamengo. Então não foi o aluguel, foi só a diária. Foi só um mês, são 14 meses. O seu Barriga cobra 14 meses de aluguel do seu Madruga. Aí, ó, a torcida do Corinthians vai matar a gente. Ô, Vene Casagrande, tem novidade primeiro sobre o pagamento da CBF e da FIFA. Na lesão do Pedro, se machucou vestindo a camisa da seleção brasileira. Tinha esse assunto de que poderia acontecer o pagamento começar a ser feito até ele voltar pela CBF, pela FIFA, isso ia ficar definido? Foi definido? Foi definido, o Flamengo já havia conseguido junto à FIFA que a FIFA pagasse o valor do salário na CLT, na carteira assinada, e aí o Flamengo estava conversando com a CBF para a CBF assumir a parte do direito de imagem, e a CBF vai assumir. Ou seja, 60% fica com a FIFA, 40% com a CBF, e aí com isso o Flamengo consegue diminuir esse prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como. A verdade é essa. Eu arrisco a dizer que se o Pedro tivesse à disposição diante do Peñarol nos 2 duelos pela Libertadores, eu acho que dificilmente o Flamengo teria sido eliminado. Tanto é que, na minha concepção, faltou apenas o homem-gol ali, botar a bola na rede, porque o Flamengo, entre aspas, dominou os 2 jogos, mas não tem jeito, não tem como você voltar ao passado, aconteceu, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como você diminuir. E, aliás, a gente está chegando no patamar de alguns clubes, inclusive o Flamengo, há algum tempo, o Flamengo, no caso, de não ter preocupação financeira para alguns casos. A preocupação é sempre esportiva. O quanto aquele jogador vai me entregar esportivamente, o que eu posso ganhar taça com ele. E o caso do Pedro era o mais importante aí da temporada, o Lucas Pedrosa. Vamos colocar na tela aqui, Pedrosa, as fotinhos que o pessoal... E o Hugo Souza, o Venê, o Corinthians quer comprar o jogador, como é que será esse pagamento? Eu quero depois que o Careca de HD dê a opinião dele em relação a tudo isso, né? Ele fala muito em relação a fair play financeiro e Corinthians. Fala, então, Venê. por contrato, o Corinthians pode exercer a cláusula da opção de compra do Hugo Souza desde ontem, desde o dia 10 de outubro. Aí o Corinthians vem publicamente e diz que, vamos exercer. Mas não exerceu. É a mesma coisa que eu virar para uma empresa e falar assim, eu vou comprar tal carro. Mas e aí? Você vai comprar que dia? Entendeu? O que importa é o dinheiro na conta. E por contrato, o Corinthians Só que o carro já saiu da concessionária, esse é o problema. Por contrato, o Corinthians tem que efetuar o pagamento de 800 mil euros à vista ou apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite. Apresentando essa garantia financeira que o Flamengo aceite, aí o Corinthians vai poder parcelar a compra de Hugo Souza em 800 mil euros em 4 parcelas com valores iguais. 200 mil euros por parcela. Sendo uma em janeiro de 2025, outra em junho de 2025, outra em janeiro de 2026 e outra em junho de 2026. Dito isso, Fernanda Maia, sem sombra de dúvidas, o Flamengo fez um péssimo negócio em relação à venda do Hugo Souza. Primeiro, o valor é super abaixo. Segundo, você parcelar em 4 vezes esse valor, que é muito baixo, de 800 mil euros, é um absurdo. A diretoria do Flamengo, em relação ao Corinthians, errou em tudo. Primeiro, Marcos Braz estava presente na chegada da nova diretoria do Corinthians e ficou ouvindo do presidente do Corinthians que eles queriam o Gabigol e não fez nada. Depois aceitou o Mateuzinho viajar sem contrato assinado, ficou lá um tempão treinando sem contrato assinado. Depois ele foi devolvido, o Marcos Braz aceitou. E agora essa negociação do Hugo Souza junto ao Corinthians, que foi terrível, foi péssima. Hoje eu falo, sem sombra de dúvidas, o que o Flamengo fez em relação ao Hugo Souza foi horrível, péssimo negócio.
não valorizaram nem um pouco esse jogador que tem sido aí um dos principais goleiros nos últimos jogos no futebol brasileiro. E perdeu para o adversário, né? Isso. E direto. Agora, nesse momento, Copa direto. Brasil, porque direto. a Copa do Brasil, hoje eu acho que é o primeiro foco aí do Flamengo, não o único, mas o primeiro foco do Flamengo, porque é um jogo de Copas e, enfim, você tem mais 3 jogos até a final. Tá 3 jogos de uma taça e um deles, o caminho é o Corinthians. E com esse grande goleiro que é o Hugo, não é qualquer coisa. Eu acho um péssimo negócio. Só pelos valores que o Vene citou aí, isso aí não muda em nada a vida do Flamengo. Isso aí o Flamengo gasta, sei lá, com 5% da folha, 1% da folha. O rodízio do japonês, isso não é nada. Isso é o famoso, é isso aí mesmo. É aquele pastel e o caldo de cana na feira. Pro Flamengo é isso. E perde um grande goleiro, perde um grande potencial. Se fosse para vender por um valor maior também, poderia ter vendido para um concorrente que não é direto, digamos assim, como é o Corinthians nesse momento. E aí o Corinthians se aproveitou, né, cara? E aquela história que a gente já falou. O Corinthians promete tudo. Pagar é mais complicado. E isso, quando a gente fala sobre essa situação, gente, não é só uma questão do Corinthians, tá? Não é só o Corinthians que deve no futebol brasileiro, não é só o Corinthians que faz dívida, que dá calote. Mas quando a gente fala sobre fair play financeiro, o costume de boa parte das pessoas é olhar para o que o Botafogo faz. Sendo que o que o Botafogo faz não fere em nada o fair play financeiro. O que fere o fair play financeiro, que foi um mecanismo criado para igualdade, para que os clubes possam corresponder e cumprir com as suas promessas financeiras, isso é para isso que o fair play financeiro foi criado. E o Corinthians, ele rasga o fair play financeiro em vários momentos, muito pelo contrário. É um doping financeiro, porque é um time que deve quase 2 bilhões de reais contrata um atacante que ganha 3 milhões e meio por mês. Então, assim, fora as outras questões, como a questão do Hugo, como a questão do Cueva, porque no preto e no branco, Fernanda, o Hugo não era para ter jogado o primeiro jogo. Se não pagou, não tem que jogar, entendeu? No preto e no branco é isso. Só que aí tem o relacionamento dos clubes e tudo acontece. Enfim, é uma tristeza pro nosso futebol. Se a gente tem que discutir fair play financeiro aqui, é justamente sobre a inadimplência de vários e vários clubes que concorrem no mesmo campeonato, tiram jogadores do mesmo campeonato e não pagam os clubes que eles tiraram o jogador. Tem mais foto agora. De volta com a seleção, hoje a Justiça Esportiva do Brasil tomou decisões importantes. O Marcelo Corrêa acompanhou e conta tudo para vocês. Oi, Rizek, boa tarde para você, para todos na mesa e que acompanham o Seleção Sport TV. Foi um dia muito agitado aqui no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que fica no centro do Rio de Janeiro, por causa de 2 processos envolvendo clubes de grande apelo e assuntos polêmicos. O primeiro, a respeito daquele jogo entre Fluminense e São Paulo no Maracanã, vitória do Fluminense por 2-0 no dia 1º de setembro. Já já a gente fala desse caso. E o segundo julgamento, que acabou agora há pouco, envolvendo as semifinais da Copa do Brasil, partidas de volta que foram remarcadas pela Confederação Brasileira de Futebol, usando como argumento a data FIFA e as mudanças de calendário da Conmebol. Lembrando que originalmente esses jogos seriam disputados no dia 16 de outubro, portanto, quarta-feira que vem, entre Vasco e Atlético Mineiro no Rio de Janeiro e 17 de outubro entre Corinthians e Flamengo em São Paulo. E os jogos foram remarcados para o dia 19 de outubro, no caso de Vasco e Atlético Mineiro, e para o dia 20 de outubro, no caso de Corinthians e Flamengo. As defesas de Vasco e de Corinthians se apresentaram simultaneamente aqui porque o STJD resolveu juntar os 2 processos, até porque os argumentos da CBF que se defendia nesse caso eram similares. Mas a CBF não teve representante legal. O Corinthians teve. E depois das argumentações, a gente viu uma decisão por unanimidade, mantendo a mudança de data feita pela CBF, ou seja, 9-0. E com todos os auditores e também o presidente da sessão do Pleno do STJD, seguindo os argumentos do relator do processo, o auditor Maxwell Vieira. Ele citou a Constituição Federal, artigo 217, que fala sobre práticas esportivas, especificamente o parágrafo 1º, que fala o seguinte: a autonomia das entidades esportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Isso quer dizer que a CBF tem a prerrogativa legal pela Constituição do Brasil, que está acima da Lei Geral do Esporte e do Regulamento Geral de Competições, para mudar as datas dos jogos como bem entender. Isso, obviamente, desagradou o Corinthians e o advogado Felipe Isabella, que defendeu o clube aqui, explica por que o argumento do relator não convence o clube paulista. Não é bem isso. Boa tarde, né, aos que estão acompanhando. A CBF, no primeiro ofício que encaminhou a todos os clubes, ela disse que o jogo Corinthians e Flamengo não teria necessidade de ser alterado, que o pedido da Conmebol veio e justificaria a eventual alteração de Vasco e Atlético Mineiro.
Então, Corinthians e Flamengo não tinha necessidade alguma de ser alterado por nenhum motivo. Depois que o Corinthians se manifestou desautorizando a alteração ou contrariando a alteração, ela, por vontade própria, fez a inversão da tabela e aí prejudicou o Corinthians, que vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro sem os seus jogadores que estão convocados com as seleções. Esse que é o nossa grande reclamação. E a discussão acaba se dando muito em termos da Copa do Brasil, de vantagem de um clube sobre o outro, mas, na verdade, é a influência que isso gera no Campeonato Brasileiro que preocupa mais o Corinthians nesse momento. Isso, a questão era Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. É um grande jogo, é um clássico das maiores torcidas, uma grande audiência, que se encontrasse uma data que os dois pudessem jogar com suas equipes completas. Mas se não tem essa data, ela não pode interferir na outra competição. Porque na hora que ela altera o jogo do Corinthians e Flamengo, ela influencia nos outros 18 equipes do campeonato. Então isso há uma interferência. Todo mundo tá de olho nesse jogo, porque nos jogos que vão ser realizados na quinta-feira, porque ele interfere no resto da tabela de competição. Então Corinthians e Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense, e todos os outros jogos. Está todo mundo de olho nesses jogos. Esse, portanto, o advogado do Corinthians, que não descartou a possibilidade de o clube recorrer à justiça comum, mesmo com esse resultado no pleno do STJD, tendo mantido a mudança de data para Corinthians e Flamengo para o dia 20 de outubro, na semifinal da Copa do Brasil. Agora vamos falar do outro processo que a gente viu hoje aqui. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí notícias, né, do Corinthians aí, né, se dando mal, né, entre aspas, né? Porque... Nação, você observa aí que o Corinthians está querendo moleza em relação à compra do Hugo Souza, mas na hora de querer lá sacanear o Flamengo, não aceitar a mudança de data, querendo jogar com o Flamengo, com vários jogadores convocados, aí na hora de fazer isso, eles querem ferrar o Flamengo, mas na hora de ser ajudado, o Flamengo, na minha opinião, não tem que ajudar nada, não tem que dar moleza pro Corinthians não, é ir pra cima, se quiser comprar tem que pagar à vista e acabou, não tem negócio de garantia, não dá garantia, não paga, o Corinthians é mal pagador. Vai falar sério, concorda ou não? Clica aí, tamo junto, quando tiver mais notícia eu trago aqui pra você, Nação.